Olá, malta liberal, sejam bem-vindos a mais um Podcouple, podcast onde falamos de swing e do estilo de vida liberal, sem filtros, sem tabus e, acima de tudo, com muito humor. Eu sou a Catarina. Eu sou o Vasco. Então, hoje vamos falar sobre o tema central do mundo liberal swinger, portanto, que são as trocas entre casais. Duas pessoas, mais duas pessoas. Se têm seguido os episódios também anteriores, talvez tenham percebido que estávamos a caminhar na direção deste episódio. É isso. Então, recapitulando as cenas dos episódios anteriores, vamos assumir que a conversa com o parceiro já aconteceu e já estão ambos a bordo desta aventura. Episódio 2. Conheceram um casal do vosso interesse e à vontade e tesão por parte dos quatro. Episódio 3. Já conhecem alguns passos liberais e algumas regras desses mesmos passos. Foi falado no episódio 4. E também já ouviram falar algumas das nossas sugestões para uma homenagem à Trois, que muitas delas também se aplicam aqui. Episódio número 5. Excelente memória, Catarina. E então o que é que são trocas entre casais? Menino Vasco? Eu respondo. Eu posso responder. Não, eu respondo. Então a troca pode ir desde um beijo até a relação sexual completa, né? com o outro casal. Há várias formas de agir como casal. Há alguns casais que acabam por se manter juntos na mesma cama com o outro casal. Há outros que trocam completamente. E há quem goste de ficar só a ver, só a observar. Ou só a ser observado. Também depende do gosto de cada um. Nesta troca entre casais, acabamos por poder falar aqui de dois termos, o soft swap, ou chamado soft swing. Normalmente inclui o beijo, a carícia, o oral, mas não há penetração. Certo. E por outro lado temos o full swap, a tal troca completa, ou hard swing, como lhe quiserem chamar. Aqui é quando há uma relação sexual com penetração com uma das pessoas do outro casal. Uhum. E é claro, em tudo isto, e é sempre o bom senso que aqui manda, tem de haver algumas regras. Não é bem regras, não é? Portanto, tem de haver ali um entendimento entre o próprio casal e o outro. Uhum. Portanto, tem de haver ali a tal cumplicidade e consenso entre todos. E depois é assim, se acontece em casa, ou no clube, ou no hotel, ou no motel, depende né, da vossa fantasia e também do à vontade também com o outro casal. É preciso pensar muitas vezes bem nisso. Por mais interessante que o outro casal pareça, se calhar um espaço demasiado privado e fechado, entre aspas, como a vossa casa ou mesmo um quarto num hotel, pode descambar assim numa situação meio desagradável. Eu, como já dissemos em episódios anteriores, conhecerem alguém, estarem com alguém num clube, na nossa opinião, é sempre a melhor situação. É melhor, sim. Porque aquilo pode não funcionar bem e cada um vai à vossa vida, estão num espaço onde se podem divertir na mesma, vão beber um copo, ou vão dançar, ou vão conhecer outro casal. Que até pode ter havido uma química na conversa entre o casal, mas depois lá na hora quando H, começa a chegar a hora H, a coisa começa-se a perder. E não precisam de prolongar aquilo até ao fim. Aquilo pode acabar em qualquer momento. A situação da vossa casa. Há muitos casais que vão preferir que nunca levar ninguém a casa, obviamente. Mas também há aquela situação em que há um casal com quem já se envolveram mais vezes e que já são muito chegados e que têm confiança. E às vezes há falta de melhor. Pronto, olha, vamos lá para casa. Os miúdos não estão lá. Isto para quem tem miúdos, não é? A mesma coisa acontece com um quarto de motel. É demasiado fechado, demasiado confinado. E às vezes há aquela coisa, pronto, agora pagámos as 4 horas, temos que ficar aqui as 4 horas. Não tem que ser assim obrigatoriamente. Portanto, no clube não há esse tipo de compromisso, não é? Depois, amigos na mesma, cada um vai à sua vida, continuam a noite, não estragam nada, bebem o copo e pronto, seguem ao próximo. Como tínhamos dito, tem que ter a noção que a vossa escolha tem que ser a escolha certa. Não, não tem que ser a escolha certa. A vossa escolha é a escolha certa. Pronto, é isso. Não se sintam obrigados a fazer mais do que aquilo que procuram, não é? Sim. De qualquer forma, podem tentar definir alguns limites, principalmente aquilo que não querem mesmo que aconteça. Não é propriamente uma regra, é um limite, não é? Apesar de haver estes limites também, às vezes, não serem cumpridos e serem ultrapassados, mas desde que sejam ultrapassados em comum, de acordo com o membro do casal. Isso às vezes é difícil, porque quando a excitação entra, às vezes esses limites quebram-se. Falando aqui de situações em concreto. Como dissemos noutra situação, aquela regra de um casal decidir que não beija. Muitas vezes isso é decidido porque há um dos elementos do casal que não se sente à vontade com isso. E imaginem que o outro acha que não, por mim até estava tudo bem. Eu gosto de beijar, mas tu não queres, então não beijamos. Vai haver uma situação, mais cedo ou mais tarde, em que esse elemento do casal pode
ultrapassar esse limite. E o que é que vai acontecer? Imagina que era eu. Estavas Tu não lixado. queres beijar. Tu estavas lixado. E eu beijo ali no calor do momento. Estragou tudo. Ia estragar tudo. Não, mas às vezes pode acontecer nós decidirmos que um de nós não beija e quando chegar à altura até nem nos importarmos e até poder dizer, olha, sim, podes avançar, estamos na boa. Não é? Claro. Isso acaba-se por estar a quebrar a suposta regra, mas em comum acordo, que era o que estava a referenciar lá em cima. Eu acho que estes limites não têm de ser obrigatoriamente iguais para os dois, porque vocês vão gostar de coisas diferentes. É claro que pode haver alguém que não goste de uma coisa para o outro. Olha, no nosso caso em concreto, imaginem que era connosco a regra do beijo e a Catarina gosta muito de beijar. A própria Catarina é que colocava essa regra de não vamos beijar porque isso é muito íntimo e não sei o quê. E eu, para mim tanto faz, mas tudo bem. Agora imaginem-me a mim, o Vasco, vai ver a Catarina que impôs essa regra a quebrar essa regra, ou quebrar esse limite. O que é que fazias, Vasco? Aí é que está. No meu caso, eu dizia, olha, ainda bem para ti, fixe. Mas dizias na altura, se calhar... Não, eu faria mesmo assim. Mas é claro que para muita gente diria, então mas que pouca vergonha é esta? Então tu é que disseste que não podíamos fazer isto e tu és a primeira a fazer. Certo, isso vai acontecer, mas se vocês me mantiverem a mente aberta, se para mim eu disse que tanto fazia, eu acho que eu ficava contente na mesma por fazeres isso, não é? Se aquilo aconteceu no calor do momento, as coisas podem acontecer e eu entendo que isso pode acontecer. No entanto, eu também estou ciente que se for ao contrário a coisa não ia resultar bem. Já estamos a falar aqui do que se pode fazer, também lembrar que não há obrigação de fazer nada só porque os outros fazem, não é? Cada casal tem o seu ritmo, a forma de começar, a forma de interagir e também a forma de acabar. Certo. Falando agora um pouquinho mesmo da interação entre os casais, eu costumo às vezes brincar a dizer que nós aprendemos de uma certa forma, porque nós já há muitos anos atrás, o que é que aconteceu? Nós víamos como é que os outros faziam e nós fazíamos igual. E achávamos que era assim que tinha que ser. Mas não é assim que tem que ser, porque tem que ser como vocês quiserem. Ainda uma situação sobre isso. Imaginem que nós, no nosso caso, habituámos a, quando entramos no quarto, eu agarro-me a outra mulher, tu agarras-te a outro homem e a coisa começa assim. Mas se nós tentarmos começar assim com toda a gente, algumas pessoas não se vão sentir à vontade, porque estavam imaginando que até é uma das primeiras vezes deles e eles imaginaram que nós pensávamos que íamos começar nós os dois e depois é que trocávamos mais tarde. E isso pode acontecer. Devem estar também assim, um bocado atentos para ver o que é que as outras pessoas podem... Ou até mesmo, eu acho que o mais confortáveis. importante também acaba, e o que às vezes falha nas trocas, e mesmo a falta de comunicação às vezes com o outro casal, de perceber os limites deles, porque às vezes Claro. não é tema de conversa, e o que é que eles esperam do primeiro encontro. Acho que se houver esse tipo de conversa no início, a relação flui de uma forma muito mais tranquila, não é? Claro. Mas o outro casal também não pode ser 100% passivo. Ou seja, se a ideia deles, se a fantasia deles é começarem os dois juntos e depois trocarem, eles que não fiquem à espera de ver o que é que nós vamos fazer. Porque se é isso que eles querem, eles devem tomar a iniciativa e tentar fazer com que isso aconteça dessa forma, não é? E nós... Então, em vez de haver uma troca, não há troca, fica cada um com a sua e não avançam. E poderia acontecer perfeitamente. Imaginem que eles estavam os dois juntos e nós estávamos os dois juntos e acabava por não se proporcionar ali a situação da troca. E podia ser uma experiência boa, na mesma, não é? Pronto. Outra coisa que é habitual nestas trocas é haver sempre elementos do casal que... E isso é algo positivo, que nota que estão preocupados com outra pessoa, a ver se ela está bem, não é? Mas o que é que isso pode provocar? Quando o contacto não é propriamente o contacto visual, mas o contacto visual naquela de estar sempre a olhar para o parceiro, acaba por quebrar um bocadinho ali o momento com outra pessoa do outro casal, não é? Certo. Imagina que estamos eu Catarina, estou com o Manel, não é? E tu, Vasco, estás com a Maria. E tu estás sempre a olhar para mim. Eu acho que a outra mulher acabaria por não se sentir, né? Assim, Sim, imaginando que à vontade. Como é que ela se chama? A Maria. A Maria. Imagina que a Maria, sempre que olha para mim, eu estou sempre a olhar na outra direção. Nunca estou a olhar para ela. Eu também não quero ser desagradável. Nós não devemos tentar ser desagradáveis com outras pessoas. Isso é um bocado desagradável, mas eu compreendo perfeitamente que alguns casais
tenham aquela preocupação e obtenham a excitação de ver a outra pessoa, certo? Então, às vezes, as vontades não se conjugam entre todos, e isso é daquelas situações que só no final se vai perceber. Porque não há nenhum casal que vos vá dizer na conversa: o que eu quero mesmo é estar ali em cima da Maria, mas quero estar sempre a olhar para a minha mulher. Não, e assim, eu acho que é importante que haja um contacto com, imagina, tocares ou beijares a tua parceira enquanto estás com outra mulher, ou mesmo depois de haver uma troca ali a meio. Eu acho que isso é importante e é isso que torna a troca também mais importante. Agora, sempre, Sim. Já me tem às vezes acontecido, e não é muito prazeroso, não. Mas se isso acontecer, eu acho que se isso acontecer, eu acho que o importante é lembrarem-se que não existe ali nenhuma barreira física. Portanto, os dois casais não precisam estar muito separados. Se vocês se aproximarem mais, esse contacto visual entre o Manel e a Maria já não... Era Manel, não era Joaquim? Era Joaquim, pá, já não sei. O fogo devias ter inventado... Pronto, devia ser o Zé e a Maria. Pronto, a partir de agora as outras pessoas são sempre Zé e Maria. Pronto. Então, se nós nos juntarmos mais, acaba por haver ali também um bocado mais interação entre os quatro. E como estão mais próximos, se calhar não há tanto aquela necessidade do Zé estar sempre a olhar para a Maria, porque sabe que ela está ali à mão de semear, literalmente, não é? Portanto, e vice-versa. Nem sempre é o homem querer olhar para a mulher, às vezes é o contrário, ok? E isso não vejam isto como uma crítica, certo? Não há nada de errado em termos prazer em ver a nossa mulher com outro homem ou ver o nosso marido com outra mulher. Sim, mas... é um dos motivos também que nos leva a isto, não é? E durante o encontro, não esquecer também a comunicação contínua, né? Ver como é que todos se sentem, ir com calma, garantir que está tudo ok. Imagina que vocês veem que o vosso parceiro que não está agradado com alguma situação, veem pela expressão dele. É parar. Sim, e aqui um bocado é a linguagem corporal. É, portanto, a comunicação corporal, não propriamente o dizer: olha, isto está a ser uma grande porcaria, vamos parar. Mas assim, tu percebes se o teu parceiro assim, ou a tua parceira estão agradados com o que está a acontecer. Não é? No entanto, para isso é preciso nós estarmos de alguma forma atentos a outra pessoa e arranjar aquele equilíbrio entre não estar 100% com atenção à nossa parceira que está do outro lado, mas também não irmos equilibrando, lá... não é? Pronto, queremos estar com outra pessoa, né? Não queremos estar lá só a fazer peso. Aqui então o mais importante é: se alguém quiser parar, para tudo. O não tem que ser sempre respeitado entre todos. E nem precisa de haver um motivo, nem uma explicação. Às vezes simplesmente a coisa não está a correr bem para alguém por N motivos. Sei lá, nem pensei bem que motivos é que pode ser. Do lado da mulher, o que é que pode correr mal? Olha, pode correr mal. Os motivos que levam a querer parar. Não estares a ter o prazer que se calhar pensavas ter com aquele homem. Acho que para mim é um dos motivos suficientes para parar. Sim. Pronto. Não está a corresponder às tuas expectativas. Não ser a experiência sexual que procuravas. Pronto. E não vais continuar a foder com ele só porque ele é simpático? Não. Isso é muito pouco simpático da tua parte. Então, mas eu estou ali para agradar os outros, estou ali para agradar a mim. É mesmo assim, certo? Portanto, não estamos ali para fazer fretes. Já alguma vez dissemos isto? Não. Não estamos aqui para fazer fretes, nem queremos estar a ser o frete de ninguém. Depois, do outro lado, temos a situação em que a coisa pode descambar, mas no bom sentido. Em que há um dos elementos em que a excitação já está tão fora de controlo, em que o outro elemento até acaba por ficar incomodado com isso. Isso também pode ser um motivo para parar. Okay? Às vezes, o contacto visual não é o suficiente porque outra pessoa já pode estar na lua. Já ultrapassou. Certo? E aí, nada como chegar lá, dar um toque, falar literalmente qualquer coisa ao ouvido, porque às vezes... Assim, olha, preciso ir à casa de banho. Sim. E diz assim, mas eu não vou voltar. Não é, pá, isso não. Já nos aconteceu, uma coisa de género. Mas o que é que queres dizer com isso? Quer dizer que estás bem ou queres dizer que literalmente vais à casa de banho e não vais voltar? E naquela situação... Estava tudo bem, mas eu não ia voltar. Sim. E eu fico, mas é para continuar. E sabem que as mulheres às vezes não querem dizer as coisas. São bicho complicado. Não é? Pronto. E então, às vezes mais vale jogar pelo seguro e parar, não é? A não ser que estejam muito à vontade com o vosso parceiro e com o que ela quis dizer com aquilo, ok? Mas às vezes nada como dizer as coisas como elas são, obviamente. E depois do encontro, devem de falar
como é que correu a experiência. Como falámos no episódio anterior, principalmente no final das primeiras vezes, falar sobre o que é que correu bem, o que é que correu mal. E nós, na verdade, divertíamos-nos muito nas primeiras vezes a voltar para casa e pelo caminho irmos a falar o que é que cada um sentiu, o que é que cada um viu. Porque às vezes o que um viu acaba por não ser o que o outro viu. Não é? E nas nossas primeiras vezes, isso é engraçado porque outros casais acho que têm experiência semelhante. Nós vivíamos a experiência aos flashes, ou seja, há partes da experiência que se apagou. Eu acho que isso também acabava por ser pela excitação, pela adrenalina do É como se não me lembrasse todos os pormenores, tipo, o que é que aconteceu no início, o que é que aconteceu a meio, como é que foi, como é que não foi. E não era da bebida, porque nós raramente bebemos. E o que era engraçado é que pelo caminho íamos a falar dos pecados que o outro não se lembrava, de género, tu não te lembras, depois viraste do avesso e não sei o quê. E agora nós podíamos falar aqui um bocadinho, temos um tempinho ainda, falar um nós bocadinho das nossas primeiras experiências. Dar um bocadinho a conhecer as nossas primeiras experiências. Sim, não propriamente uma em particular, mas aqui um misto. Sei lá, podíamos falar, olha, como referimos ainda há pouco, o encontro em motel. Nós já estivemos em motéis com outros casais, acabou por correr bem. Eram casais que... Mas já conhecíamos sempre, não é? Sim, já conhecíamos. Mas sendo em motel, onde estás a partilhar uma cama com outro casal, a cama... E neste caso foi durante a noite toda, porque ficamos a pernoitar lá, só saímos no outro dia. A pinar a noite toda? Eu disse pernoitar lá. Ok. Disse pernoitar lá. E acabou por correr bem das vezes em que lá estivemos. Eu gosto até de dormir com as outras pessoas. Não, eu já não gosto de dormir com... Isto foi uma das coisas que fomos eu mudando. Gosto. Eu não gosto. Por isso é uma coisa que não vai voltar a acontecer. Quando tiverem que dormir com outros casais, escolham camas grandes para ver se dormem. Ok? Aqui, normalmente nos motéis, é fixe. Em casas particulares não resulta bem. Pode parecer boa ideia no início, mas depois, à meia da noite, estão todos lixados e acordam. É que sabe, já que falamos agora das experiências dessas que correram bem, assim, lembras-te assim, de uma que tenha corrido. Eu lembro-me de uma. Foi logo agora, eu fiz a pergunta, mas vou responder. Responde. Lembro-me da primeira, assim. Espera aí, qual é a pergunta? Não, é uma que não correu assim tão bem. Ok. Lembro-me, eu falo de uma, depois tu podes falar de outra se te lembrares. Foi logo no início, quando entramos e conhecemos um casal, estávamos no clube e aquilo estava um calor infernal, apesar de ser bem, foi no outono, acho eu, e estava frio, eu disse frio, não, estava calor. Estava muito calor. Estava muito calor no clube. E nós estávamos a tirar o usufruto, nós estávamos a aproveitar bem por causa do calor, então acabamos por ir para o motel. Eu estava a gostar muito, aquilo estava uma adrenalina do caraças, e lembro-me de perguntar ao Vasco se estava tudo bem, lembro-me dele responder que sim, mas ele depois no fim me disse que tinha dito que não. Não, tu não estás a contar bem a história. Não. Eu é que vou contar essa parte. Não só esse bocadinho. Não. Imaginem que eu estava tão cansado que eu já estava meio a adormecer e nós tínhamos combinado ir perguntando, e era hábito, e funcionava bem, perguntando, estás bem? Estás bem? E o outro fazia sinal. E nessa situação, a Catarina perguntou, estás bem? Muito simpaticamente, e eu disse-lhe claramente, não. E ela continua como se não tivesse ouvido nada. Mas eu não ouvi o não. Se eu tivesse ouvido o não, tinha parado. Sim, e se calhar ali a falta de experiência acabou por fazer-me deixar com que a coisa rolasse e eu estava ali meio a adormecer, mas provavelmente teria sido melhor opção eu ter sido mais proativo em fazer com que a coisa acabasse e não precisava de ser desagradável com ninguém e a coisa ia acabar por ali, pronto, sem stress nenhum. No entanto, depois acaba por ser aquela situação, mas ela parecia estar a gostar muito, mas se um está a gostar muito e um não está a gostar nada, não vale a pena continuar. Tem é que ficar os dois bem. Se eu obrigasse, entre aspas, a acabar, ela não ia ficar muito mal com isso. Podia, quanto muito, ficar... Aborrecida? Aborrecida, não. Outra coisa mais leve. Aborrecida é mau. Aborrecida é mau, não chateada é que é mau. Desiludida, vá. A querer mais. Gulosa. Não, mas... E assim, e já que referiste estarmos atentos à outra pessoa, também é importante também numa troca estarem também atentos ao outro casal. Pelo menos eu faço isso.
perceber se a outra mulher ou se o outro homem se estão bem, e às vezes mesmo só pelo contacto visual, né? Consegue-se perceber se a pessoa se está bem ou não. Então mesmo ir perguntando, né? se está a correr bem ou não. Sim. De qualquer forma, a prioridade primeiro são vocês, mas se vocês tiverem a capacidade de também olhar para os outros e tentar fazer com que os outros também estejam ainda melhor, ou melhorar a experiência deles, isso é perfeito. Algo um bocado parvo, mas imaginem a situação. Eu, pessoalmente, não gosto de ficar lá a pinar a mulher do outro quando o outro se vem e já parou. Eu não gosto que ele fique ali a ver-me a continuar. E então eu faço um esforço extra de tentar fazer com que aquilo acabe passado pouco tempo. Às vezes eu dou-me mal com isso, porque depois o outro homem volta à carga e eu já não consigo. Mas isto é o que os homens têm, o vício de tem que se vir. Porquê que tem que se vir? Podem tirar o partido da situação sem terem que se vir. Porque se eu não me venho, a outra mulher leva a mal. Coitadinhas. Não, lá às vezes há situações em que, pronto, também gostam, é tal coisa, gostam com que a outra pessoa tenha uma boa experiência e do ponto de vista de uma mulher, se calhar, sentem que o outro homem tem que se vir para ele ter uma boa experiência. Não é o meu caso, já agora. Eu gosto mais de um bocado antes de me vir. E pronto, as trocas entre casais podem, como já tinhas referido, ser uma experiência única, mas também exigem comunicação, respeito e uma ligação forte. Não é? Mas não vamos falar mais das nossas experiências? Já vai longo, não é? Devíamos pôr isto noutro episódio. Não, mas vai ficar neste, só por causa das coisas. Mas o mais importante é lembrarem-se que deve ser cada casal a definir os seus limites e até impor esses limites aos outros quando houver essa necessidade, ok? E que vocês não devem explicações a ninguém a não ser vocês próprios, não é? E no próximo episódio vamos então falar sobre festas liberais. Sim, vamos falar também um pouquinho das festas que conhecemos, das experiências que já tivemos e para saberem o que podem esperar de uma festa deste género. Então, até lá, divirtam-se e vivam sem tabus.